Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre levitas, obreiros que servem e ajudam. Bem, para começar eu quero colocar a origem. Os levitas são obreiros chamados por Deus para servirem, não para desempenharem liderança, estarem à frente, mas para servirem. Então, em Números, no capítulo 3, lá no versículo 44, Deus diz a Moisés o seguinte: Moisés, toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Bom, mandou fazer a contagem dos levitas e a contagem dos primogênitos. Os primogênitos dos israelitas foram consagrados a Deus no Egito ainda, porque Deus matou os primogênitos dos egípcios e consagrou para ele os primogênitos dos filhos de Israel. E os primogênitos, então, seriam os representantes de cada família perante o Senhor. Deus, desde o início, entendeu que há necessidade de sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que representam alguém, um grupo de pessoas, uma família perante o Senhor, e representam Deus perante aquela família. Os sacerdotes fazem ligação. Deus queria que todo Israel fosse um povo sacerdotal. Êxodo 19, 26, Deus queria que todo Israel fosse um povo sacerdotal. Mas acontece que Israel não quis, não desempenhou, então Deus teve que levantar sacerdotes específicos dentre o povo, que eram os primogênitos. Mas também este esquema de descentralização não deu certo por causa do povo. Deus queria que a presença dele estivesse espalhada sobre o povo, em cada família houvesse culto a Deus e em cada família um sacerdote. O sacerdote da família seria o primogênito. Esse projeto de Deus, de certa forma, continua. Deus quer o evangelho em cada casa, em cada lar. Mas acontece que a maioria dos lares estão falhando. Os lares estão falhando e não fazem culto, não pregam o evangelho, não evangelizam e não discipulam. Eu me lembro que eu também estava junto com todo o restante, até que Deus disse: eu vou levar você para o Ceará, vai passar um tempo lá para você aprender. E inicialmente eu queria achar uma igreja lá, depois eu ficava vendo em casa televisão direto, não novela nem nada disso, mas eu ficava vendo o noticiário porque estava na época do Plano Cruzado e eu queria acompanhar aquilo tudo. Até que Deus me ensinou: você está com os filhos pequenos, então desligue a televisão. Foi a partir dali que Deus mandou que eu desligasse a televisão e de lá para cá está desligada até hoje, eu não vejo televisão. Em troca, eu passei a me reunir com os filhos todos os dias para ler a Bíblia, para fazer culto a Deus, e foi assim que começou a comunidade. Deus quer que a gente tenha atividades em cada lar, e nos lares é onde Deus quer que sejam feitos os cultos, a evangelização, o discipulado. Mas esse modelo também não está dando certo. A maioria dos crentes não tem atividade espiritual em casa, não faz culto em casa, não reúne a família, mas quer ir para a igreja. Então, isso aconteceu no passado. Deus tomou os levitas em lugar de todo primogênito. Mandou fazer a conta e acertar até os detalhes, o resgate
dos que excediam. E assim os levitas foram tomados para trabalhar, servir, levar cargas e ajudar os sacerdotes. Dentre os levitas, Deus escolheu uma família para fazer uma família de sacerdotes, a família de Arão. Esse é o modelo do Antigo Testamento. Sacerdotes, que são líderes espirituais, e levitas, que são líderes ajudadores. Os levitas eram em número muito maior, mas para ser levita precisava ter o conhecimento da Bíblia, precisava amar o Senhor, ser espiritual. No Novo Testamento, nós encontramos que Jesus chamou os discípulos, selecionou 12 dentre eles e os enviou. Primeiro, chamou para si, para estarem com eles, serem discípulos. Depois os enviou como apóstolos, e a palavra apóstolo quer dizer enviado. Os 12 foram enviados por Jesus. Quando a igreja no Pentecostes começou a crescer, os 12 não davam conta de dirigir a igreja toda. E eles continuaram querendo centralizar. E Deus mandou uma perseguição para espalhá-los por toda parte. Deus não quer centralização. A centralização convida a vaidade, soberba de líderes, líderes que perdem a noção da realidade, acabam sendo especialistas em reunião, e isso não é o propósito de Deus. O sal não é para ficar no saleiro, o sal é para salgar o mundo à nossa volta. Você entende isto? Bom, antes de espalhar, Deus levantou os diáconos. Na verdade, eles foram levantados por uma necessidade. Os 12 apóstolos trabalhavam em tudo que tinha que ser feito, inclusive na distribuição dos alimentos. E começou a haver muito problema. E aí eles entenderam, não dá para nós fazermos todo o trabalho. A parte material vai ser entregue a outros líderes ajudadores, que vão ser como os levitas. Eles vão se chamar diáconos. Nós vamos levantar diáconos, que são líderes administradores, para poderem ajudar na parte material. E isso continua sendo o propósito de Deus. Alguns líderes se dedicam à oração e ao ministério da palavra, mas eles não deveriam botar a mão em dinheiro, se desviar e se preocupar com coisas materiais como construção de templos. Isso não deveria ser atribuição de nenhum líder espiritual. Ele deveria se dedicar às coisas espirituais. E Deus levantar outros líderes para as coisas materiais. São administradores. Essas pessoas, mordomos, administradores, levitas, diáconos, são líderes ajudadores. A igreja deveria ter muitos líderes ajudadores. Mas aí nós entramos numa situação muito complicada. Muitos querem ser líderes de aparecer, de estarem à frente, de tomarem o microfone, de mandarem. Poucos querem ser líderes ajudadores, servos, staff, como se diz o termo em administração de empresas, administração pública. É função de staff, função de equipe, é um líder ajudador, é um assessor de um líder maior. Nenhum líder grande vai ter capacidade de fazer tudo, ele precisa de outros que estejam ao seu lado, como líderes ajudadores. E foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele nunca ia abrir uma obra ou fazer uma obra sozinho. O apóstolo Paulo sempre precisava de ajudadores. Então, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 8, ele escreve o seguinte: graças a Deus que pôs no coração de Tito essa mesma solicitude por amor de vós, porque ele atendeu ao nosso apelo e partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o nosso irmão, cujo louvor no Evangelho está se espalhando por todas as igrejas. E não só isso, mas ele foi eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho dessa graça administrada por nós para a glória do Senhor. Ou seja,
Tito, esse outro irmão que não é mencionado aqui, e vários outros que foram enviados para levar aquela oferta recolhida em benefício dos judeus em Jerusalém e na Judéia. Este era o propósito de Paulo: líderes com a vida reta, acima de qualquer suspeita, pessoas que não iam meter a mão no dinheiro, pessoas que iam levar aquele dinheiro para ser aplicado lá em Jerusalém em benefício dos pobres, dos necessitados. E então o apóstolo Paulo coloca aqui essa questão: o que nos preocupa é procedermos honestamente diante de Deus e dos homens. E então nós enviamos esses irmãos e eles têm se mostrado muito fiéis. Então eu peço que vocês manifestem o reconhecimento a esses irmãos também. Bom, aqui é um exemplo muito típico. Deus quer levantar líderes especialistas nas coisas materiais para administrar a igreja. A igreja não é para ser administrada por pastores. A função de pastor é pastorear e não administrar. Existe necessidade de líderes que não tenham o desejo de aparecer. São líderes de staff, líderes auxiliadores, são líderes apoiadores, líderes que não estão disputando o microfone, querendo aparecer, se mostrar e nem derrubar o outro líder para ficar no lugar dele. São líderes que estão ali para ajudar, para apoiar. É isto que Deus está querendo levantar. Líderes que não queiram aparecer, não queiram destaque, não queiram a glória. Líderes para ajudar. São os diáconos, os levitas, aqueles líderes muito necessários que Deus quer levantar para ajudar. Bom, eu queria que você entendesse isso. A função de ajuda, de servo, também é uma posição importantíssima de liderança. E Deus quer que você entenda isso para ocupar o seu espaço. Nem todos são chamados para ficar lá na frente com o microfone na mão, nem todos são chamados para pregar, nem todos são chamados para aparecer lá na frente, para estarem à frente. Deus chama muitos para ajudarem, para apoiarem. Deus chama muitos para estarem por trás na retaguarda, apoiando quem está lá na frente. E Satanás, que conhece bem essa história e a natureza humana também, é um especialista nisso. Então ele gosta de atacar quem está à frente. Mas como Deus levanta os valentes de Davi, Deus levanta os valentes líderes, auxiliadores para sustentarem o Moisés que está lá na frente, sustentarem a mão do Moisés que está lá na frente para abençoar. É assim que Deus quer fazer, que cada líder que é chamado por Deus tenha os seus apoiadores, os seus ajudadores, e que cada um se contente em ser um líder ajudador e não fique acalentando no seu coração a vaidade de querer disputar o microfone, de querer aparecer, de querer ter título, de querer estar à frente. Bom, de alguma forma Deus está falando a você. Você tem um chamado para ser líder, seja humilde. Você está apoiando, servindo outro líder. Você quer orar pelo líder que Deus levantou, que representa a autoridade espiritual na sua vida? Entenda isso, comece a orar pelos líderes, comece a orar pelo seu trabalho, comece a crer realmente que Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã.